Hoje eu vou mostrar para vocês alguns achados de várias pesquisas que foram feitas recentemente com relação ao que os pais podem fazer para que seus filhos se tornem bons leitores. Em outras palavras, o que a gente pode fazer para incentivar nosso filho a gostar de ler. Eu vou deixar todas as referências no final desse vídeo para você que quer se aprofundar e conferir as fontes. O primeiro ponto, e talvez o mais importante deles, ler em casa com o seu filho todos os dias vai fazer toda a diferença. Só esse fato de você sentar com o seu filho e ler um livro todos os dias, pode ser um livro pequenininho, que seja, isso já faz uma diferença muito grande. O estudo que diz isso, ele foi feito com 130 crianças durante 5 anos e pegou crianças de 4 a 9 anos que eram acompanhadas em casa pelos seus pais, onde os pais liam para elas em casa e foi acompanhado o desempenho das habilidades de leitura na escola. E essas crianças tiveram um desempenho muito melhor do que aquelas que não estavam recebendo nenhum apoio em casa com relação à leitura. Então, existe sim uma forte correlação entre a leitura em casa e a evolução das habilidades de leitura. O segundo apontamento feito por outro estudo é que a gente precisa sempre, na medida do possível, associar o prazer à leitura. E como a gente faz isso, né? Primeiro cuidando do ambiente, cuidando que a criança esteja confortável, se vocês leem antes de dormir, ligar a luz de um abajur, se aproximar fisicamente da criança, para tornar o momento da leitura o mais gostoso, o mais inspirador e emocionalmente prazeroso para a criança. Se você perceber, as memórias de leitura que a gente tem da nossa infância, elas vão ser grandes motivadoras na vida adulta para a gente ir para os livros, principalmente em termos de literatura. Eu mesma me lembro nitidamente, e a minha avó começou a fazer isso comigo quando eu tinha menos de 4 anos. Todos os dias, depois do almoço, a avó pegava o Mundo da Criança, não sei quem se lembra desses livros aqui bem antigos. Tem livros de contos, livros de poemas, mas ela pegava esse Mundo da Criança, deitava do meu lado na cama dela, para fazer a hora do descanso, e lia uma historinha. E isso me marcou profundamente, tanto que eu lembro até hoje e gosto dessa sensação, é uma sensação de nostalgia, mas que com certeza influenciou também o meu gosto pela leitura. O legal da literatura, gente, é que existem tantos livros que trazem temas afetivos que podem marcar a criança de uma maneira muito positiva. Você pode, inclusive, reafirmar os seus sentimentos por ela através do livro, pode trabalhar medos, ansiedades que ela está tendo. Por exemplo, esse livrinho aqui, Adivinha Quanto Eu Te Amo, bem conhecido. Ele é um livrinho muito singelo, né? Que vai falar do amor de um coelho grande, o coelho pai, pelo seu filho, o coelho pequeno. Ele vai trazer todo esse teor afetivo, gostoso para a hora da leitura. Terceiro ponto, escolher livros de qualidade. Que é um livro de literatura infantil de qualidade. A gente pode ter um pouco de dificuldade às vezes, porque na livraria existe um apelo muito comercial muitas vezes, principalmente ligado a programas de TV, a filmes. Então você vai ver, você leva a criança numa livraria e elas são atraídas por aqueles livros, às vezes, de filmes, ou o livro da Frozen, porque é mais apelativo por ser alguma coisa que ela já viu na televisão, mas nem sempre são os melhores livros e nem sempre tem uma qualidade literária. Como é que a gente escolhe bons livros para os nossos filhos? Primeiro, olhando o texto. O texto, ele precisa ter uma narrativa boa, se for uma história. O que é ter uma narrativa boa? É um livro que você, adulto, teve algum interesse. Você leu e, nossa, interessante isso, criativo, você viu arte ali, você viu beleza, você viu alguma coisa de valor. Essa é uma boa narrativa. Narrativas muito toscas, muito idiotas, que você lê, nossa, que história estranha. Isso não é um bom texto. Se não foi bom para você, também não vai ser bom para a criança. Se for rima, se for poema,
que seja uma rima bem escrita, um poema bem escrito, que não sejam aquelas rimas muito bobas, né? Os livros de qualidade também vão ter ilustrações que chamam muita atenção pela estética, ilustrações bonitas, e você vai ver que ele é um livro que um adulto realmente também gostaria de ler, acha interessante. Existe alguma coisa interessante ali para o adulto também. Geralmente esses são os livros de boa qualidade para as crianças. Às vezes algumas pessoas estranham que os livros eles têm palavras que não parecem serem adequadas para crianças, mas existe um propósito por trás disso. Por exemplo, a palavra esplêndido aparece em determinada história, mas o livro é bom, a narrativa é interessante. Por que aquela palavra esplêndido está ali colocada? Porque a intenção é justamente expandir o vocabulário das crianças. Aquela palavra não vai ser crucial para o entendimento do texto, mas ela vai estar ali, como que instigando a curiosidade. Você, como adulto, lendo com seu filho, vai poder responder as perguntas com relação ao vocabulário que ele não conhece. Não se assusta quando tem um livro de literatura infantil com palavras que parecem ser só para adultos. Geralmente, inclusive, esses livros são muito bons e realmente aumentam o vocabulário das crianças. Próximo ponto é sempre estar de olho no interesse da criança com relação ao livro. Cuidar, prestar atenção se de fato a criança está interessada no livro e não forçar se ela não está. Qual é o grande problema, né? Às vezes a criança se assusta com alguma coisa ou tem muito texto no livro e a criança perde a concentração. Ou existe alguma coisa ali que a criança acha chato, não motiva ela a continuar escutando a história, e daí você não pode forçar, para justamente não quebrar a relação do prazer e da leitura. Nesse ponto do interesse, a gente precisa considerar dois principais fatores: a adequação do livro à faixa etária. Então, crianças bem pequenas, de 2, 3, 4 anos, elas vão precisar de menos texto. A gente tem muitos exemplos de livros que é só uma frasezinha por página, são histórias curtinhas, histórias cumulativas, né? O grande exemplo do conto cumulativo é A Casa Sonolenta, onde a gente vai colocando elementos da história sobrepostos. As crianças, até as grandes, gostam, né? Da repetição e da previsibilidade dessas histórias. E também tentar perceber qual é o gosto do seu filho. Ele gosta mais de livros de humor. A maioria das crianças vão achar muito engraçado, né? Livros com rimas, livros de humor. Por exemplo, Você Troca da Eva Furnari. Você troca uma taturana molhada por uma banana esmagada. Muitas crianças vão gostar muito desse tipo de livro, de humor, de rima, de narrativas, às vezes, de heróis. Então, você tem que perceber qual é o gênero que seu filho mais gosta e investir nisso e não forçar nunca ele a continuar em livros maçantes ou livros que tenham uma quantidade muito grande de texto que seja maior que a capacidade de concentração da idade. O vocabulário também é importante. Às vezes o texto tem uma linguagem de difícil compreensão, então, né, sempre tenta cuidar a faixa etária, a adequação da faixa etária do livro. Por último, alguns estudos vão tratar da modelagem de comportamento. O que é isso? É o que a gente tem de mais poderoso nas nossas mãos, que é o famoso e batido e conhecido exemplo. Como é que a gente ensina nosso filho a gostar de ler? Principalmente lendo. Quando seu filho vê você lendo os seus livros, você tendo felicidade lendo alguma coisa, estando interessado, você engajado em alguma tarefa, lendo aquilo ali concentrado, ele vai ter a tendência a imitar e a introduzir aquele comportamento no seu imaginário e nas suas ações como algo positivo. Quando você lê para ele, é a mesma coisa. Ele vai te ver lendo, animado ali naquela tarefa e ele vai começar a imitar esse comportamento. Então, a modelagem de comportamento é isso. Os pais que leem, eles ensinam aos filhos que ler é uma tarefa prazerosa e gratificante.
ah, eu não gosto de ler. Então, talvez seja um momento na vida que você possa dar uma chance, tentar encontrar algum tipo de literatura que você gosta, para poder dar esse exemplo para o seu filho. Então é isso, pessoal. Esses são os principais pontos quando a gente fala de formação do leitor. E qual o papel dos pais em tudo isso. Vou deixar aqui no final a referência de todos os estudos usados.